A gente volta falando então desses resultados de uma das principais empresas de commodities do mundo, a ADM. Isso porque o balanço financeiro da empresa do quarto trimestre foi impactado pela redução do comércio global e pelas tarifas impostas por Donald Trump. É o Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, quem explica isso melhor para a gente, meu querido. Muito bom dia para você. Explique então para a gente. Olá, Débora. Bom dia a todos. Pois é, Débora, estamos aí em plena safra, né, de divulgação dos balanços anuais referentes a 2025, sobretudo já nos Estados Unidos e na Europa. Em breve aqui no Brasil também começam, né, as divulgações. Algumas das principais empresas globais do agro já estão anunciando os seus resultados. E pelo que a gente está vendo, Débora, vai haver uma espécie de padrão nesses resultados. Então a gente já deve se preparar para ouvir aí expressões como incerteza no fluxo de comércio internacional, queda nos preços de commodities, porque são expressões que estarão em praticamente todas as declarações de CEOs e executivos ao tratar dos números das suas companhias. Ontem, como você disse, foi a vez da gigante americana ADM, ou ADM, né, como a gente fala aqui no Brasil, que é uma das maiores comercializadoras globais de commodities agrícolas. A gente não esperava nada muito diferente, mas mesmo assim, os dados que eles trouxeram decepcionaram os investidores, os acionistas, sobretudo na linha final lá do balanço, né, que é o lucro líquido, que caiu 40% de um ano para o outro, né? Então, a gente falando aqui dos resultados já anualizados. O lucro líquido ficou em pouco mais de $1 bilhão, contra $1 bilhão e 800 milhões de dólares registrados em 2024. Olhando por ação, né, o resultado por ação, que é um indicador que se usa muito no mercado, foi um lucro de $2,23. Bom, a ADM registrou quedas de ganhos em praticamente todos os segmentos, né, da companhia, que é no acumulado do ano. Na principal delas, que é a divisão de serviços agrícolas e oleaginosas, que é a que trata do comércio de grãos e do esmagamento de grãos, o lucro operacional do ano foi de $1 bilhão e 600 milhões de dólares. Foi uma queda aí de 34% frente aos $2 bilhões e 400 milhões de dólares de 2024. E aí, Débora, começa de fato a se refletir a política comercial norte-americana, com tarifaços, né, fechando portas, trazendo retaliações, como foi, né, a paralisação por vários meses das compras de soja dos Estados Unidos pela China. Então, a ADM, como uma exportadora importante de soja americana, sofreu esses impactos. A ADM afirma que esse resultado aí divulgado ontem, né, reflete, entre outros fatores, justamente as exportações menores da América do Norte, o comércio internacional mais desafiador e as margens comprimidas no esmagamento. Quer dizer, a indústria também não tem conseguido obter ganhos, apesar dos preços menores das commodities. Em outra área, que é de soluções de carboidratos, que envolve ali segmentos como de açúcar ou de farinhas e algumas commodities aí como trigo, houve uma queda de 12% em função de uma demanda menor, uma demanda global menor por amidos e adoçantes. Isso afetou tanto os volumes quanto as margens, e além de os custos mais elevados do milho ali em algumas das regiões, em função de problemas de qualidade de safra. O CEO da ADM, o John Luciano, ele registrou no comunicado que acompanha o balanço e aí eu vou abrir aspas, né, o ano de 2025 foi marcado por um cenário global dinâmico e a incerteza contínua em torno da política de biocombustível dos Estados Unidos criou um ambiente operacional desafiador para a ADM. Bom, a gente vê essas frases, a gente já percebe assim, que são eufemismos protocolares, esse tipo de comunicação, né? Eles apontam numa direção assim para dividir responsabilidades, mas sem citar claramente com todas as letras
questões como tarifaço, eles poderiam dizer assim, o tarifaço nos atrapalhou, a incerteza na política de biocombustíveis de Trump fez com que não tivéssemos os retornos esperados nos investimentos feitos nessa área, mas eles usam um tom aí mais ameno, né, indicando só essa responsabilidade ou dividindo essa responsabilidade. A boa notícia que a ADM traz ali no comunicado aos investidores, aos acionistas, é que com alguns recuos na política tarifária dos Estados Unidos, depois ali que o tarifaço teve o seu ápice na metade do ano passado, e uma maior estabilidade também no mercado de commodities, como a soja, por exemplo, que agora está com preços mais estáveis, a empresa espera para 2026 um ambiente que ela chama de mais construtivo, que é outro termo típico desses documentos, dizer, ó, vai melhorar, a gente acha que dá para melhorar um pouco, mas não é ainda um ambiente super favorável aos nossos negócios. No guidance que foi divulgado aí junto aos resultados, a ADM fez uma projeção de lucro por ação de aproximadamente 3 dólares e 60 até 4 dólares e 25 centavos. Então vejam que é um intervalo aí significativo, mas mesmo no menor número, bem superior aos 2 dólares e 23 por ação obtidos em 2025. O piso dessa projeção, então, aqueles 3 dólares e 60, segundo a ADM, já refletirá ali o adiamento contínuo da política de biocombustíveis nos Estados Unidos e margens de esmagamento mais estáveis. Para chegar no teto, aqueles 4 dólares e 25, ela pressupõe ali uma expansão nessa margem de esmagamento, tá? Então um crescimento nessa margem, e também progresso ali na eficiência de produção, no fortalecimento da demanda de clientes, fruto de ações que a companhia está tomando aí ao longo desses meses mais difíceis. A empresa acredita que vai ser possível também um crescimento anual do lucro operacional no segmento de serviços agrícolas e oleaginosos, com a melhoria nos fluxos comerciais globais, ou seja, com a redução aí das tarifas, em muitos casos, né, com vários países que foram afetados. Então, há uma perspectiva melhor do que foi no ano passado, mas ainda com algumas ressalvas. Bom, os investidores não reagiram muito bem aos números apresentados pela companhia, mesmo que já se esperasse que não viessem números muito fortes, e nas primeiras horas ontem, após a divulgação do balanço, as ações da ADM chegaram a recuar quase 3% lá na Bolsa de Nova York. Depois recuperaram um pouco o valor, fecharam em torno aí de 1% de queda, Débora. Obrigada, meu querido, por todas as explicações. Então, a gente segue acompanhando os dobramentos e impactos, inclusive, né? Como você muito bem falou, nos ativos da companhia. Uma ótima quarta-feira para você e até uma próxima. Obrigado, Débora, para todos vocês também. Até mais.